Bom dia, a paz do Senhor Jesus esteja com todos, amém? Glória a Deus. Para a gente é muito gratificante nós estarmos aqui para levar a palavra do Senhor, né? É momento onde dá realmente uma friagem na barriga, a perna treme, mas em nome de Jesus é Ele que nos capacita, é Ele que nos fortalece, amém? A palavra do Senhor nos diz que ali em Mateus 24:12, que é muito falado esse versículo aqui, que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, ou de quase todos se esfriaria. E nós temos visto, meus amados, que a iniquidade, ela tem se aumentado na face da terra. E quando a iniquidade aumenta, parece que vem aquele desânimo, né? Fala, meu Deus, por que tudo isso? Mas é cumprimento da palavra de Deus, que no final dos tempos haveria de acontecer essas coisas. Mas nós, como servos do Senhor, nós como ouvintes, praticantes da palavra de Deus, nós precisamos de uma palavra de encorajamento. Nós precisamos de uma palavra de ânimo diariamente. Assim como o nosso corpo físico, ele precisa de determinadas vitaminas, né? Vitamina D, vitamina C, B12, por aí vai. A nossa alma, o nosso espírito, ele precisa estar ouvindo a palavra de Deus. Nós precisamos estar meditando na palavra do Senhor, para que nós venhamos a ter um encorajamento, ter ânimo para prosseguir nessa caminhada. É porque Jesus, ele falou para nós: tende bom ânimo, eu venci o mundo e vocês também vão vencer. Nós não podemos, né, olhar para trás. Nós temos que sempre estar olhando para frente, porque muitas vezes nesse mundo as pessoas buscam coisas que são coisas terrenas, não que sejam erradas, né? Mas em primeiro lugar nós temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos seriam acrescentadas. Esta é a palavra de Deus para nós. Esta é a vontade de Deus. Busque em primeiro lugar meu reino, porque a salvação, ela vem em primeiro lugar na nossa vida. Então, nesta manhã, eu quero trazer, né, o que o Senhor colocou no meu coração, uma palavra de ânimo para os irmãos, uma palavra de encorajamento. No dicionário, ânimo, ele tem diversos significados, dependendo do contexto, mas geralmente está relacionado a sentimentos de coragem, esperança, entusiasmo, disposição, para nós enfrentarmos todos os desafios que virão pela frente. E os desafios são muitos, nós sabemos disso, amados. E também pode se referir-se ao estado de espírito ou alma de uma pessoa. Então nós precisamos ter ânimo, né, para nós seguirmos adiante e nunca olhar para trás. Sempre estar olhando para frente. Então, aqui na palavra do Senhor, eu peço que vocês abrem as suas Bíblias. É uma palavra muito conhecida, que está no livro de Josué, capítulo 1, onde Deus fala com Josué, né, e anima ele. Porque Josué, como nós sabemos, ele foi o sucessor de Moisés. E Josué e Calebe foram os dois únicos que entraram na terra prometida. A palavra do Senhor nos fala isso. E Deus escolheu Josué para ser o sucessor de Moisés. E Josué, ele viu, meus irmãos, tudo o que se passou desde a saída do Egito até na entrada da terra de Canaã. Josué viu que aquele povo era um povo murmurador, um povo que murmurava,
um povo que via os sinais e prodígios que Deus fazia. Né? Deus mandou o maná, Deus tirou água da rocha, abriu o mar vermelho. Era uma nuvem de fogo que caminhava com eles durante a noite para aquecer. Durante o dia tinha aquela nuvem, né? Para acalmar, acalentar eles do calor do sol, do deserto. E tantas outras coisas que Deus fez por aquele povo no caminho do deserto. E Josué viu tudo isso. E Deus deu essa missão para ele de ser o sucessor de Moisés para entrar na terra de Canaã. Porque Deus falou para Moisés que ele não iria entrar na terra de Canaã. Então a palavra do Senhor nos diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa para este Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O Senhor fala para Josué: não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Josué, sê forte e corajoso. Uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento para Josué, porque ele sabia que era um povo difícil de conduzir, meus amados. Era um povo de dura serviço. É um povo reclamão, um povo murmurador. Mas Deus estava com Josué. E não era uma missão fácil para Josué. Ele sabia disso. Porque ele viu, né, como eu já falei, tudo o que se sucedeu desde a saída do Egito até a entrada na terra de Canaã. E Deus ainda fala para ele que ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, porque eu serei contigo, Josué. Nas batalhas eu serei contigo. Em tudo eu serei contigo. Para você conduzir este povo. Anima-te, Josué. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, que eu serei contigo, por onde quer que tu fores. Imagine nós, irmão, né? Pegando uma determinada tarefa difícil, a gente não sabe. A gente tem que clamar ao Senhor. Falar: Senhor, me ajuda, Jesus. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu não sei como conduzir, Senhor. Eu não sei como fazer esse trabalho. Aí Deus vem, Ele fala para nós, ao nosso coração: eu serei contigo por onde quer que andares. E o Senhor é conosco, meus amados. Por onde quer que nós formos, o Senhor é conosco.
Não importa a batalha, quanto maior a batalha, maior é a nossa vitória. As nossas angústias, as nossas tribulações, elas não são eternas. Mas o nosso Deus, Ele é eterno. O nosso Deus é eterno. Jesus é maravilhoso. E o Senhor fala para nós: aquietai-vos, que eu sou Deus. Eu sou o teu Deus. Não importa o problema pelo qual você está passando. Não importa o problema pelo qual eu estou passando. Deus, Ele é conosco por onde quer que nós fomos. Eu creio nisso. A palavra do Senhor nos diz que os anjos acampam ao redor daquele que os teme e o livra de todo o mal. O Senhor tem nos livrado. O Senhor tem nos dado, meus amados, livramentos que muitas vezes nós nem tomamos conhecimento. Esse é o nosso Deus, que tem nos guardado, que tem nos protegido diariamente, nas nossas batalhas, nas nossas aflições. E Jesus falou para mim, Ele falou para você: tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. E Ele fala: eu tenho vos dito isto, que em mim tenhais paz. Em Jesus nós podemos ter paz, nós podemos ter o refrigério, nós podemos ter o descanso. Que sem Jesus não dá para viver. Ele falou que sem mim nada podeis fazer, e eu não posso fazer nada sem a presença do Senhor na minha vida. Se o Senhor não for na minha vida, se o Senhor não for na nossa vida, meus amados, nós não somos nada. E nós precisamos da presença do Senhor. Eu preciso meditar na lei do Senhor dia e noite, como Ele fala aqui para Josué. Não cesse de falar da lei desse livro. Medita nela dia e noite. Eu preciso meditar na palavra do Senhor dia e noite. A palavra do Senhor, ela é um encorajamento para a minha vida, para me ter ânimo, para me ter esperança. Uma esperança que nunca morre, Jesus. O mundo diz que a esperança é a última que morre, mas a nossa esperança, ela não morre. Ela vive eternamente. Jesus morreu, mas Ele ressuscitou. E Ele vive para todo o sempre. E em Jesus eu encontro ânimo para a minha vida. Eu encontro ânimo para me caminhar. Eu encontro ânimo para o meu fortalecimento espiritual, para a minha vida. Eu encontro ânimo para conduzir a minha vida. Então eu falo isso para vocês: tenha bom ânimo, porque se o Senhor foi com Josué, o Senhor foi com Moisés, o Senhor foi com Elias, o Senhor foi com Eliseu, o Senhor foi com Isaías, com Davi, assim o Senhor também, Ele é conosco, meus amados. Ele é conosco, assim como Ele foi com aqueles homens, assim como Ele foi com aquelas mulheres. O Senhor, Ele é conosco, Ele jamais vai nos abandonar. Ele está sempre com o braço estendido. Muitas vezes somos nós que abandonamos os caminhos do Senhor. E nós temos visto, né, que muitas e muitas pessoas nessa pandemia de 2020 abandonaram os caminhos do Senhor, olharam para trás. E a palavra do Senhor, ela nos diz, né, para nós não olharmos para trás, sempre estarmos olhando para frente. Tudo aqui nessa terra passa, mas a palavra do Senhor jamais passará. Eu preciso estar sempre com o Senhor. Eu preciso estar sempre na presença do Senhor. Existe alguma coisa mais importante que a minha salvação, que a nossa salvação? Não existe. Tudo é passageiro. Tudo passa. Mas o Senhor não passa. O Senhor é eterno. Então, aqui o Senhor, Ele encoraja Josué a seguir à frente. Ele encoraja Josué a levar o povo. Qual era a meta do Senhor? Era entregar a terra prometida.
E a palavra do Senhor, ela é verdadeira. Deus não é homem para que minta. Como Ele prometeu lá atrás, que Ele haveria de conduzir um povo para uma terra que emana leite e mel, aqui Ele está cumprindo a palavra dEle. Colocando Josué no lugar de Moisés, para conduzir aquele povo para aquela terra. E ali, se nós formos ver adiante, cada tribo recebe um pedacinho de terra. As 12 tribos de Israel recebem os pedaços de terra. E a promessa de Deus, ela foi cumprida na vida daquelas pessoas. E Deus é maravilhoso, meus amados. Deus é tremendo, né? Deus é maravilhoso, Ele é tremendo. E é Ele que nos conduz. É Ele que nos guarda, é Ele que nos protege. É Ele que nos dirige. Muitas vezes o desânimo, ele vem na nossa vida. Isso é normal. Mas quando o meu coração, ele sabe que a minha esperança é o Senhor, eu jamais vou desistir. Eu não sei olhar para trás e ver aquele homem que eu era lá 30 e tantos anos atrás. Eu não consigo abandonar os caminhos do Senhor. Venha a luta que for, venha a batalha que for, o Senhor fala para mim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Guarde os meus mandamentos. Ele traz o refrigério para minha alma, para nossa alma, né? Ele traz esperança para minha alma. Ele traz refrigério para me não desanimar, para me não perder a fé, para me viver a vida com alegria. Essa é a vontade de Deus para nossas vidas, meus amados. Que nós venhamos viver a vida com alegria no Senhor. Porque o Senhor é aquele que me traz paz, aquele que me traz alegria. Não há outro caminho pelo qual eu deva seguir. Não existe outro caminho. E nós, aqui nós temos a liberdade de nós estarmos aqui reunidos, falando do Senhor, ouvindo aquilo que o Senhor quer para nossas vidas. Nós podemos sair numa rua, esquina, falar de Jesus para quem nós quisermos falar. Mas aí fora, em outros países, é difícil falar de Jesus. As pessoas se encontram escondidas. E eles têm ânimo, eles têm vontade. Eu recebo todo mês uma revistinha da Portas Abertas. Se nós formos vermos o que aqueles pastores, aquele povo passa na África, ali no Oriente, aonde o cristianismo é difícil de entrar, onde as portas realmente são fechadas, mas aquele povo está ali lutando, anunciando o nome de Jesus. Muitas vezes até familiares morrendo, porque não negam o nome do Senhor. E eles precisam desse ânimo, eles precisam dessa vitamina que é Jesus, dessa palavra de ânimo. Então, nós vamos passar por dificuldades. Aquele que vem para o caminho do Senhor, se prometeram para ele que vai ser tudo maravilha, tudo só calmaria, é um evangelho mentiroso, porque Jesus falou: no mundo tereis aflições. Nós vamos ter aflições, irmão, mas com Jesus nós somos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Imagine o que é ser mais que vencedor. A gente ser vencedor já é gostoso. Imagine você ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Não tem palavras para dizer isso, irmão. O nosso entendimento, a nossa mente não consegue perceber o quanto é maravilhoso nós estarmos no caminho do Senhor. Jesus é maravilhoso, Ele é tremendo. E nós não podemos viver sem o Senhor. Nós precisamos das bênçãos do Senhor na nossa vida. E nós precisamos meditar nesta lei dia e noite. Nós tivemos de ter o cuidado
de fazer tudo segundo Ele nos ordenou. Logicamente, nós vamos pecar. O pecado, ele é um deslize na nossa vida. E o pecado é um deslize na nossa vida. Mas nós pecamos, mas o Espírito, ele mostra para nós. E nós sabemos que nós temos um advogado justo e fiel perante o Pai, que é Jesus. Nós não podemos deixar com que o acusador, ele venha nos acusar. Porque o objetivo dele é esse. O nome já fala, ele é o acusador, ele vai nos acusar. O Senhor já nos perdoou, meus amados. Quando nós levantamos a nossa mão, nós aceitamos o Senhor, nós recebemos Ele como nosso único e suficiente Salvador das nossas vidas, Ele já nos perdoou. Como eu falei, o pecado, ele é um deslize. E se nós pecarmos, nós temos esse advogado maravilhoso que é Jesus, para nos perdoar. A semana passada eu falei aqui sobre aquela lá em Apocalipse, quando o Senhor nos fala, né? Para nós perseverarmos até o fim, que aquele que perseverar até o fim, esse vai receber a coroa da vida. E ali na igreja de Pérgamo, o Senhor nos promete uma pedrinha branca, né? Que eu falei aqui. Inclusive na pregação passada eu falei sobre isso. Essa pedrinha branca, ela significa que você está perdoado. E naquela época era assim. Quando você era perdoado, você recebia uma pedrinha branca. É sinal de que você estava perdoado. E se você recebesse uma pedrinha preta, era sinal que você estava condenado. Então o Senhor, ele nos promete essa pedrinha branca. Eis que darei uma pedrinha branca. Então você está perdoado dos seus pecados. Segura essa pedrinha branca na tua mão. Você está perdoado. E se você vier a cometer um deslize, você sabe a quem recorrer. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa salvação. E nós sabemos que Jesus, ele é perdoador. Ele morreu naquela cruz de Calvário por mim. Ele morreu na cruz, derramou teu sangue por cada um de vocês. Não nos diz a palavra que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna? Nós temos a vida eterna com Jesus. Sem Jesus não dá para viver. Sem Jesus, meus amados, não dá para viver. Não existe aquela doutrina que uma vez salvos, salvos para sempre. Não tem como, meus amados. A palavra nos diz, ela é clara, que nós temos que perseverar até o fim. Persevere até o fim, que você vai receber essa coroa da vida. Não desanime. Tenha bom ânimo. Está desanimado? Dobre o teu joelho, ore. Cante louvores, busque a presença do Senhor, converse com os irmãos, comunhão. Ó, irmão, ore por mim, procure um irmão seu de confiança, alguém que você, né? Ore por mim, irmão, estou passando por isso. Então tenha bom ânimo. Jesus falou. Eu venci o mundo e você também vai vencer o mundo. O Senhor, ele é maravilhoso. O Senhor é tremendo. O Senhor é aquele que ele nos dá a vitória. O Senhor é aquele que morreu por mim, meus amados. Não é coisa pouca, não. Ele morreu por mim, derramou teu sangue por mim, derramou teu sangue por você. E foi até o fim, sem murmurar. Sem murmurar. Muito pelo contrário, Pai, perdoa, que eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Perdoa.
perdoa. Senhor, me dá uma palavra de encorajamento, Senhor. Me dá ânimo, Jesus. Eu preciso perseguir. A tua palavra me diz que eu preciso, Jesus, perseverar até o fim, Senhor. E eu quero perseverar, eu não quero desistir dos teus caminhos. Como muitos têm desistido, Senhor. Eu não quero, Senhor, olhar para trás, Jesus. Me dá bom ânimo, Senhor. Eu sei que os momentos são difíceis. Eu sei que a iniquidade está se aumentando na face da terra. Hoje o certo é errado, o errado é certo, Senhor. E muitas vezes vem esse desânimo na nossa vida, meus amados. Por tantas coisas acontecendo, corrupção, injustiça. Me dá bom ânimo, Senhor. Me encoraja a prosseguir até o fim. Me encoraja, Senhor, a vencer. Eu preciso, Senhor, da tua presença na minha vida, Jesus. Me anima, Senhor, me anima. É isso que nós temos que pedir para o Senhor, ter bom ânimo. Nós vamos vencer este mundo, meus amados. Tenha bom ânimo, meus queridos. Não importa qual o problema pelo qual você está passando. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Tenha bom ânimo, Rafaela. Jesus, Ele é contigo. Jesus é com a tua casa. O nosso Deus, Ele sabe o que faz. Não desista, persista até o fim. Persista até o fim. Nós não podemos desistir, meus amados. Tenha bom ânimo. Assim como o Senhor foi com Moisés, também Ele foi com Josué. E Ele deu essa palavra de conforto, essa palavra de ânimo para Josué. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Assim como eu fui com Moisés, serei contigo também. Assim como o Senhor foi com Josué, com Moisés, Ele será contigo também. Ele será comigo também. Não te espantes pelo que está acontecendo. Não te espantes, porque isso aí é cumprimento da palavra do Senhor. É Ele que nos anima, é Ele que nos conforta, é Ele que nos enche de graça. A misericórdia do Senhor, ela está sobre nossas vidas, meus amados. Jamais desistir, persistir até o fim. Amém, meus queridos? Então esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, uma palavra de ânimo para nós, uma palavra de encorajamento para nós, uma palavra que para nós não desistirmos, para nós venhamos a persistir até o fim, que nós venhamos a resistir a todas as tentações, que nós venhamos a nos revestir da armadura de Deus, para que nós venhamos a resistir até o fim, que nós venhamos a vestir a couraça da salvação, o capacete da salvação, que o Senhor venha nos guardar, que o Senhor venha nos livrar todos os dias da nossa vida, não importa pela circunstância que nós venhamos a passar, não importa a batalha, quanto maior é a batalha, maior é a nossa vitória em Cristo Jesus, porque o Senhor, Ele é o nosso Deus, meus amados. Jamais nós venhamos a desanimar. Amém, igreja? Quero orar aqui com os irmãos, que o Senhor venha a ser com cada um de nós. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, eu te louvo, ó Deus, por este momento, Senhor. Eu te louvo, Jesus, pela tua palavra, Senhor. A tua palavra, Senhor, é refrigério. A tua palavra, Senhor, é que nos traz ânimo, Senhor. A tua palavra é que nos encoraja, Senhor, a cada dia, ó Deus, estarmos vencendo, Senhor,
todas as batalhas, todos os empecilhos, Senhor, que aparecem sobre nossas vidas, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, ó Deus, abençoa, Senhor, a cada um que está aqui nesta manhã, Senhor. Encoraja, meu Deus, dá ânimo, para que nós venhamos, Senhor, a persistir até o fim, ó Pai. Para que nós venhamos, Senhor, até o fim, estar buscando da Tua presença, Senhor. Para que nós venhamos até o fim, Senhor, estar buscando a Tua salvação, Senhor, em Cristo Jesus, ó Pai. Nos abençoa, Senhor, nos guarda, nos livra, Senhor, de todo mal, ó Pai. E que nós, Senhor, jamais venhamos a olhar para trás, ó Deus, para que nós jamais, Senhor, venhamos a desistir, Senhor, dos Teus caminhos, Senhor. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, por esta manhã, Senhor, por este dia. Obrigado, ó Deus, pela Tua presença, Senhor, no nosso meio, Senhor. Meu Deus, obrigado, Senhor, pela palavra de ânimo, Senhor. Obrigado pelo encorajamento, Senhor. Obrigado pela esperança que és Tu, Senhor. Meu Deus, nos enche de fé, Senhor, nos enche de alegria. Pai querido, em nome de Jesus eu te louvo, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, pela Tua presença, Senhor, no nosso meio, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, pelo sangue derramado ali naquela cruz, Senhor, por cada um de nós, ó Pai. Pelo amor que o Senhor tem por cada um de nós, Senhor. Meu Deus, muito obrigado, Senhor. Eu te louvo mais uma vez, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Obrigado. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.